O que é o domingo, senão exatamente o dia em que nós lembramos que a nossa história foi revertida em Jesus Cristo? Irmãos, o livro de Esther é um livro fantástico, um livro belo, um livro enriquecedor em muitos aspectos. Mas o livro de Esther traz para nós alguns dramas profundos que fazem com que eu e você possamos refletir à medida em que nós olhamos para este livro. Nós caminhamos ao longo de vários domingos, e todas as vezes que nós lemos neste livro de Esther, em nenhum lugar você encontrou o nome de Deus sendo citado. Mas jamais você deve confundir o Deus oculto com o Deus ausente. Deus está, de certa forma, oculto mesmo no livro de Esther. O nome dele não aparece, mas Deus está presente em cada linha do livro de Esther. Deus está oculto, mas Deus não está ausente dos acontecimentos. E sabe que eu e você vivemos em um mundo que nós sofremos muitas vezes com esse tipo de drama. Muitas vezes nós temos a sensação de que Deus parece estar ausente, porque nós não o vemos, porque a mão dele não parece tão visível aos nossos olhos como foi na época de Moisés. Mas eu espero que você tenha percebido, que você veja ainda hoje, que a mão de Deus não está ausente, que Deus não está ausente da sua vida, mas Deus está oculto sim, em muitos momentos. Mas o oculto não significa ausência de Deus. Sabe que nós vivemos em um mundo quebrado pelo pecado. Desde que o pecado entrou no mundo, nós passamos a viver em meio a muitas dificuldades. E nós muitas vezes não compreendemos muito o que Deus está fazendo no mundo. Nós dizemos, por exemplo, que Deus é bom, e Deus de fato é bom, mas muito do que acontece neste mundo parece ser ruim. Nós dizemos que Deus é amor, mas este mundo está cheio de ódio, já reparou isso? Nós dizemos que Deus está no controle de todas as coisas, mas muitas vezes parece que estamos cercados pelo caos. Temos a Bíblia cheia de promessas surpreendentes, mas nossas vidas são muitas vezes cheias de decepção e mágoas. A nossa vida parece com os dramas de Esther, porque quando você olha para o livro de Esther, você também se depara com momentos assim. Por exemplo, em dois grandes momentos do livro de Esther, é impossível passar por eles sem perguntar onde estava Deus. Por exemplo, onde estava Deus quando uma jovem, ainda chamada Hadassah, que tinha ganhado o nome de Esther, foi levada para o harém de um rei terrível, de um rei arrogante, de um rei mulherengo, de um rei sedento por poder, de um rei instável, de um rei violento. Onde estava Deus que permitiu que aquela jovem fosse arrastada e levada para as mãos daquele rei? Onde estava Deus quando o grande inimigo do povo de Deus, um Agagita, que derivava daquele rei Agag, um que era do povo dos Amalequitas, daquele povo de Êxodo, que nós lemos que criou uma guerra com Israel? Onde estava Deus quando Deus permitiu que um descendente daquele povo se tornasse o segundo homem do império em que o povo de Deus estava vivendo? Onde estava Deus quando aquele homem terrível, arrogante, resolve então criar uma lei para matar todos os integrantes do povo judeu, do povo de Israel? Onde estava Deus? Você também talvez faz perguntas como esta. Onde estava Deus quando tragédias acontecem, quando o mal parece prosperar? O capítulo 9 de Esther traz para nós a ideia do dia da libertação. Ao longo de todo o livro, você viu o mal crescendo, o mal avançando, o mal chegando ao ponto de marcar um dia para que todos os judeus fossem mortos. Mas desde o capítulo 7, capítulo começa a mudar a história.
E agora no capítulo 9, você tem a chegada do grande dia, e é chamado do dia da libertação. O que é que nós podemos aprender com o dia da libertação? Nós podemos aprender 3 lições nessa noite. A primeira delas é que foi um dia de reversão da história. O dia da libertação foi um dia de reversão da história. O livro de Esther é marcado por suspense. E talvez você que nunca tinha lido o livro de Esther, talvez você ficou até com tanto quanto que suspense. Para onde que o livro vai caminhar? O que está acontecendo? Quando você olha, por exemplo, o capítulo 1, você encontra um rei que de repente expulsa uma rainha. Você olha o capítulo 2, você encontra o rei em busca de uma rainha. Você quer saber quem vai ser a rainha? E aí você percebe que a rainha é uma do povo de Deus que ganhou o cargo. Você dizia, uau, e como que ela vai viver lá? E aí você encontra o capítulo 3, capítulo 4, percebendo que as coisas não caminham tão bem assim. No capítulo 5, por exemplo, no capítulo 4, você encontra Esther terminando dizendo assim, se eu perecer, pereci. E o capítulo termina com esse suspense. O capítulo 5, você encontra Esther diante do rei. Você diz, ela vai fazer o pedido. Ela diz, rei, volte à minha casa. Vem para o jantar. E aí ela está no jantar com o rei e ela diz, rei, volta amanhã. E aí você não consegue ver o desenrolar da história. É um suspense enorme. E naquela noite, a morte de Mordecai está sendo planejada por Amã. O capítulo 7, você encontra então a história começando a encaixar. Mas ainda com muito suspense, porque há um dia, que é o dia chamado do 13º dia, do 12º mês, que é o mês de Adar. É o dia em que os judeus estavam marcados para morrer. De repente há uma outra lei dizendo que os judeus podem levantar e lutar. Mas o que é que vai acontecer nesse dia? Como vai ser este dia? Quais são os acontecimentos deste dia tão esperado, desse dia tão temível, desse dia tão aguardado, desse dia que trouxe tanta ansiedade para o povo durante muito tempo? O que vai acontecer no dia? Como vai desenrolar? Capítulo 9 traz para nós o que acontece. Foi um dia de reversão da história. Você esperava que começasse dizendo, olha, teve muita batalha, muita luta, muita guerra, parecia que o povo ia perder, e de repente o povo venceu. Talvez você até pensasse que fosse mais ou menos aquela descrição, igual aqueles filmes de Rocky Balboa, lembra daquelas lutas? E aí você vê o cara apanhando, e quando parece que ele vai perder, ele ganha. Mas o capítulo 9 nos surpreende, porque olha como começa o capítulo 9 de um livro cheio de suspense. Olha o capítulo 9, verso 1, vamos ler? No dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar no dia em que os inimigos dos judeus contavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, pois os judeus é que se assenhoraram-se dos que o odiavam. Irmãos, aqui é um contrafluxo do que o livro estava trazendo o tempo todo. Porque o livro é cheio de suspense. E no grande dia, um autor iria descrever vários acontecimentos e só deixar o desfecho para o final. Não é isso que aguarda a audiência? Mas na primeira linha, no primeiro versículo do capítulo 9, já disse, sabe o que aconteceu naquele dia? Aconteceu o contrário do que os inimigos esperavam. Os judeus é que ganharam. Então todo o suspense termina numa linha. E você diz, uai, não estou entendendo. Ele guardou tantos segredos para revelar tão rápido, ainda falta 2 capítulos para terminar o livro. Irmãos, sabe por quê? Isso também é intencional do autor. O suspense do livro de Esther não é se os judeus serão livres, não é se o povo de Deus vai ser livre, se o povo de Deus vai vencer ou não. Porque o povo de Deus sempre vence. A promessa do descendente da mulher não pode ser perdida na história. Promessa feita lá em Gênesis, a promessa reforçada a Abraão. Aliás, o próprio Mordecai, que viveu durante todo esse drama, os suspenses da história, ele já tinha dito lá atrás, dizendo assim, Esther, se você ficar calada, de outra parte vem livramento para os judeus.
Percebe que no livro de Esther o suspense não é se Deus vai ou não libertar o povo. Não é se no último dia as coisas vão dar certo ou não. Isso não é o suspense do livro. O suspense do livro é como Deus iria libertar o povo. Se você perguntasse a Mordecai, você tem certeza que no final das contas vai dar tudo certo? Ele teria dito, sim, absoluta. Perguntasse como? Ele diz, quem sabe? Talvez através de Esther. Talvez através de mim, talvez através do rei. Eu não sei como. De uma parte ou de outra vem livramento. Sabe por quê, irmãos? Isso é para nos ensinar que o fim da nossa história nós já sabemos como será. Daqueles que pertencem ao povo de Deus, a Bíblia diz que o último dia será o dia de salvação. Será o dia de glorificação. Será o dia de paz perene. Será o dia de alegria. Será o dia em que Ele vai enxugar dos olhos todas as lágrimas. Será o dia em que Ele vai fazer nova todas as coisas. O grande drama é como a gente vive até chegar lá. Não é isso que tira a paz do seu coração? Se você é um verdadeiro crente, você sabe que no final das contas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas a pergunta é como que isso que está acontecendo contribui? Como que isso vai no final das contas contribuir? Como que no final das contas nós viveremos em paz, se nós estamos em tantas guerras, em tantas lutas, se parece que um inimigo se levanta, se parece que aquele que é o nosso opositor ganha evidência na sociedade. Esse é o teor do livro de Esther. Mas o final é rápido, desenrola fácil. Diz, aconteceu o que deveria acontecer. Os judeus venceram. Sempre vence. Os judeus venceram quando... Os judeus aqui é o povo de Deus no Antigo Testamento. O povo de Deus venceu quando estava lá no Egito, quando foi escravizado, eles venceram. O povo de Deus venceu quando a Babilônia invadiu, levá-lo durante 70 anos, mas depois venceu. Você irá vencer, se você está em Cristo. O que você precisa aprender ao longo de todo o livro de Esther, é saber que quando você não percebe, Deus está trabalhando para que no último dia você vença. Aquilo que aconteceu nesse dia foi resultado de todo um ano de agir de Deus em todas as esferas, que não parecia, que uma peça não encaixava com a outra, um Amã no poder não encaixava, uma Esther indo na desobediência de Deus não encaixava, uma jovem sendo levada escrava para viver num palácio de um rei, não encaixava. Como muitas peças do seu quebra-cabeça talvez não está encaixando hoje. Uma peça talvez não encaixa com a outra, mas no final vai dar certo. No final aparece uma bela história de livramento para você. Foi um dia de reversão da história. Sabe, queridos, que nós precisamos descansar nisso. Porque olha comigo o versículo de número 2, como que se dá essa reversão? Antes, olha aí o capítulo 9 ainda, olha o versículo 1. Essa palavrinha importante que está aí quase no final do versículo. Naquele dia lá, no dia 13 do 10º, olha o que aconteceu. Sucedeu o contrário. Sucedeu o contrário daquilo que os inimigos esperavam. Pois os judeus é que se assenhoraram dos que odiavam. Como que se deu isso? Versículo 2, vamos ler? Porque os judeus, nas suas cidades e em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para dar cabo daqueles que lhes procuravam mal. E ninguém podia resistir-lhes, porque o terror que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos. Todos os príncipes das províncias, e os sátrapas, e os governadores, os oficiais do rei, auxiliavam os judeus, porque tinham caído sobre eles o temor de Mordecai, porque Mordecai era grande na casa do rei, e sua fama crescia por todas as províncias, pois ele ia se tornando mais e mais poderoso. Vamos ler o verso 5? Feriram, pois, os judeus
Na cidadela de Suzã, os judeus mataram e destruíram a 500 homens, como também a Passandata, a Dalfon, a Aspata, a Porata, a Dália, a Lidata, a Famasta, a Arissai, a Ariadá e a Vaizata. Vamos ler o verso 10? Que eram... No mesmo dia foi comunicado ao rei o número dos mortos na cidadela de Suzã. Disse o rei à rainha Ester: na cidadela de Suzã mataram e destruíram os judeus, vamos ler? A 500 homens e os 10 filhos de Amã, nas mais províncias do rei, que terão eles feito? Qual é, pois, a tua petição? E se te dará. O que é que desejas ainda? E se cumprirá. Então disse Ester: se bem parecer ao rei, conceda-se aos judeus que se acham em Suzã, que também façam amanhã, segundo o édito de hoje, e dependurem em forca os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Então disse o rei que assim se fizesse. Publicou-se o édito em Suzã, e dependuraram os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Verso 15, vamos ler? Reuniram-se os judeus... Versículo 16, também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram para defender a vida e tiveram sossego dos seus inimigos. Vamos ler agora? E mataram a 75.000 dos que o odiavam, porém no despojo não tocaram. Irmãos, você percebe como que se deu essa inversão da história? Nós estamos vendo sobre o dia da libertação. Primeira lição: foi um dia de reversão da história. Aconteceu exatamente o contrário do que os inimigos esperavam. Por que foi um dia de reversão? Porque o temor de Deus caiu sobre todas as pessoas. Ao ver todos os últimos acontecimentos, as pessoas ficaram amedrontadas de se levantarem contra um judeu. Ao ver que quem estava agora como segundo do trono não era mais o Amã, o inimigo, esse estava morto, era Mordecai. Até os príncipes, até os sátrapas, os governantes começaram a dizer: sabe uma coisa, vamos ajudar os judeus. E há um embalo de envolvimento e os judeus conseguem matar, destruir um monte de gente. Se você olhar, os dados são enormes. Você encontra, por exemplo, que só na Acrópole de Suzã, Suzã era a capital e a Acrópole era onde ficavam os grandes eventos, os grandes pátios dos governos e tudo mais, 500 foram mortos. Dentre eles, os 10 filhos do Amã, do inimigo. Aí Ester pediu mais um dia, e aí mais 300 foram mortos lá. Nas outras províncias, 75.000 pessoas foram mortas. Talvez quando você lê tudo isso, você diz: pastor, Ester e Mordecai não se tornaram o vilão, não? Será que eles não fizeram exatamente aquilo que o Amã estava fazendo com os judeus? Eles não fizeram a mesma coisa agora apenas com outros povos? Não, queridos, não é isso. Não é que o poder tomou conta de Ester, não, não é isso. O que eu e você precisamos entender aqui é que aqui é a chamada Guerra Santa, muito comum no Antigo Testamento. O que acontece é que Deus, em alguns momentos, Deus autorizou a nação de Israel a punir aquelas nações ímpias, as nações que durante muitos anos voltaram contra o Senhor. E como um símbolo daquilo que será o último dia, o dia do juízo, Israel age como punição para aquelas nações. E é isso que está acontecendo. É isso que judeus vão fazer. Mas percebe que eles vão fazer isso apenas para com aqueles que foram inimigos deles. Olha aí comigo rapidinho, capítulo 8, olha o versículo 17. Capítulo 8, verso 17. Também em toda a província, em toda a cidade, aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, vamos ler agora: havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas. Percebe? Muitos daqueles que temeram se tornaram judeus, se converteram ao Deus do judaísmo. Em um livro onde parece que é só tragédia,
as pessoas começaram a abraçar a fé dos judeus. Estes não foram mortos. Esses que se arrependeram, que durante quase um ano tramaram a morte, estavam preparados para matar os judeus, bastou eles se arrependerem, eles foram inseridos no povo judeu. Aqueles que ficaram indiferentes também não foram mortos, mas aqueles que mesmo diante das leis se levantaram para matar os judeus, estes sim foram destruídos. Se você olhar aí comigo o versículo 9, capítulo 9, versículo 1, você encontra esse fato. Aqueles que vieram contra os judeus, foram estes que foram mortos. E percebe como é que Israel, os judeus aqui, estão lutando uma guerra com um propósito, não um propósito de enriquecer. Porque qual que é a frase que chama a atenção nessa série de mortes aqui do capítulo 9? Olha aí comigo o versículo de número 15. O finalzinho do versículo 15 vai dizer que mataram em Suzã a 300 homens. Vamos ler agora? Não tocaram. O que é o despojo? É aquilo que as pessoas tinham. Eles mataram, mas não pegaram nada deles. Versículo 10. Os 10 filhos de Amon foram mortos, o inimigo dos judeus, porém, o despojo não tocaram. Versículo de número 16. 75 mil dos que odiavam os judeus foram mortos, porém, no despojo não tocaram. Que tônica é essa que repetindo no despojo não tocaram? O que é que Saul fez quando Saul foi lá invadir o rei do Amalequita? Trouxe os despojos de guerra. Desobedeceu a ordem do Senhor. Usou aquela guerra para enriquecimento. Esses aqui entenderam, dizendo, não, é coisas dos amalequitas eu não quero saber, é coisa dos inimigos eu não quero saber, eles nem tocam nos despojos. É uma guerra santa. Eles não pecaram em fazer isso que eles fizeram, porque eles estavam debaixo da ordem de Deus, era isso que eles precisavam fazer. Esses inimigos iam destruir a semente da aliança, iria matar um por um, e Jesus não iria nascer. No meio desse embate, a ordem é, você pode exterminar os amalequitas. E você diz, pastor, e hoje? Vivendo nos dias de hoje, o Senhor está dizendo que nós podemos matar alguém que é contra os cristãos? Óbvio que não. Jesus vai dizer que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem. A história do cristianismo mostra mártires que morreram por causa da sua fé e não que criaram um grupo de resistência civil. Por que dessa diferença? Porque aqui era a linhagem do povo, se terminasse, Jesus não nascia. Era uma guerra de sangue, desde quando Caim matou Abel. Não é aqui que começam essas guerras. É a intenção de Satanás impossibilitar o nascimento de Jesus. Agora o mecanismo é outro. Agora o que nós fazemos é sair pelo mundo anunciando, você que é inimigo de Deus, você que é inimigo do povo de Deus, reconcilia com o Senhor, volte para o Senhor, se abrace ao Senhor, porque sim, haverá um dia em que coisas piores do que essa vai acontecer com os inimigos do povo de Deus. É o dia que Jesus voltar. Jesus diz que as pessoas deveriam temer, não aqueles que têm poder para tirar a vida, mas deveriam temer aquele que tem poder para fazer perecer no inferno, tanto o corpo quanto a alma. Queridos, nós precisamos ser lembrados deste capítulo 9, que no último dia, no dia da libertação, só é possível quando os inimigos forem destruídos, não mortos fisicamente, mas lançados, banidos da presença graciosa de Deus para todos sempre, ser lançado no lago de fogo, no inferno. E nós precisamos saber que isso irá acontecer. Nós precisamos saber que haverá sim justiça, que haverá sim juízo. Percebe que Esther faz questão de dizer, pega os 10 filhos que estão mortos de Amã, e os coloca publicamente, para que as pessoas vejam o que aqueles que são inimigos do Senhor merecem. Nós vivemos uma época em que as pessoas acham que evangelizar é tirar, é esvaziar a mensagem do juízo de Deus, mas isso nunca foi o propósito de Deus.
Esther fez o que deveria ser feito e expôs, dizendo: é isso que acontece com os inimigos. Vocês que são inimigos de Deus, reconciliem com Deus. E a minha pergunta é: será que você não tem tirado a ideia de juízo de Deus da sua mente? Será que você não tem abraçado um Deus amoroso, mas um Deus que é um certo bonachão? Será que você não tem moldado um Deus segundo as concepções dos homens? Deus é amoroso, Deus abraçou, Deus aceitou aqueles que se arrependeram, fez deles povo do Senhor. Mas Deus tem uma data em que vai se julgar aqueles que não se voltaram para o Senhor. Lembrar que haverá um dia em que os inimigos do Senhor serão duramente castigados. O juízo de Deus precisa ser anunciado, como o amor de Deus precisa. O dia da libertação é também o dia do juízo. E talvez você está aqui nessa noite. E talvez você está sendo lembrado disso. Talvez você está achando que você pode viver de qualquer jeito e que no último dia tudo vai dar certo. Não dá. Só dá certo para aqueles que é do povo de Deus. Para aqueles que não é do povo de Deus, o último dia será muito pior do que este dia aqui. Então a primeira lição que nós vimos nessa noite é que o dia da libertação foi um dia de reversão da história. Aconteceu o contrário. E não foi isso. Qual foi o dia da libertação da nossa vida? Foi o dia em que Jesus Cristo foi pregado na cruz do Calvário. E que é uma reversão maior do que aquilo? Parecia que ele estava derrotado. Parecia que ele estava humilhado. Aliás, foi isso que Satanás fez. Satanás entrou em Judas. Satanás realizou parte desse projeto. Parecia que era o fim, quando era a vitória, quando era a reversão da história. Este dia dos judeus, o dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, parecia que era o dia do fim. Que nada, foi o dia da libertação. O dia da crucificação de Jesus e o dia da ressurreição de Jesus foi o dia da libertação. Mas a segunda lição que eu quero olhar com você é que esse dia da libertação foi um dia que se tornou uma festa. Olha aí comigo a partir do versículo 20. Mordecai escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que, vamos ler? Todos os anos. Lembra, o dia 13 era o dia da morte. Eles venceram a batalha. E aí Mordecai faz uma ordem dizendo: aí, vocês devem comemorar durante todos os anos, os dias 14 e o dia 15. Como os dias, vamos ler o verso 22, como os dias de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros, e dádivas aos pobres. Percebe que dia maravilhoso que se tornou aquele dia 13 do 10º mês? Foi um dia de vitória ao ponto de criar 2 dias de festa. Por que era dia de festa? Se você olhar o versículo 16, olha o versículo 16. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram a pelejar, defender a vida, vamos ler agora, e tiveram sossego dos seus inimigos. Sossego é a palavra. Olha o versículo 17. Sucedeu isso no dia 13 do mês de Adar. No dia 14, descansaram. Eles descansaram. Olha o versículo de número... Olha aí o versículo de número 18. Os judeus, porém, se achavam em Suzã, se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo e descansaram no dia 15. Percebe, esse dia foi um dia de descanso. De descanso.
porque eles descansaram das angústias, descansaram das perseguições, descansaram das preocupações. Eles têm um dia para comemorar uma festa de 2 dias. E olha que essa festa é instituída naquilo que é chamado do dia 14 e 15 do mês de Adar, que neste ano, por exemplo, caiu no dia 20 e 21 de março. A razão é porque eles tiveram sossego, a razão é porque eles encontraram paz, a razão é porque mudou o dia de tristeza em alegria, o dia de luto se tornou um dia de festa. E como que eles deveriam celebrar esse dia? Com banquetes de alegria, diz aí no versículo 22, compartilhando comida uns com os outros. Talvez alguém fizesse lá aquele prato delicioso, disse, ei, leva para o fulano, leva para o pastor Tiago, está lá e tal. Fazia um prato e mandava para o outro. Alegria. E era um dia para ajudar os pobres. O texto diz isso, e dádivas aos pobres. Olha comigo o versículo de número 24. Era um dia em que eles lembrariam do que tinha acontecido. Versículo 24. Porque Amã, filho de Armedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha tentado destruir os judeus e tinha lançado o porro, isto é, sorte para assolar e destruir. Sabe como que foi escolhido esse dia, o dia 13, o dia dessa matança que tinham planejado? O Amã lançou sorte, e Pu é sorte, e ele foi lançando sorte e caiu nessa data. E a intenção era terrível. Mas Deus inverteu o propósito do dia, e o que era mal se tornou bom, o que era triste se tornou alegria, o que era choro se tornou em riso, o que era sofrimento se tornou em alegria. Porque aquele que domina sobre o lançar de sortes é Deus. Deus é o soberano de todas as coisas. E esse dia, essa festa que foi instituída, passou a se chamar a festa do Purim. Purim é por causa disso, do pur, de sorte. Por causa no dia em que lançaram sorte, os judeus foram salvos. Purim. Então é uma festa que é instituída. Quando você lê o livro de Esther como um todo, o principal objetivo é dizer como que surgiu esta famosa festa do Purim. Surgiu porque Deus mudou aquilo que estava sendo visto aos olhos humanos, que seria a tragédia dos judeus, em grande alegria. Essa festa deveria ser comemorada de geração em geração. Olha o versículo 28. E que estes dias seriam comemorados geração após geração, por todas as famílias, em todas as províncias, em todas as cidades, e que estes dias de Purim jamais caducariam entre os judeus, e que a memória deles jamais se extinguiria entre os seus descendentes. Os judeus ainda hoje comemoram esta festa, a festa do Purim, por causa disso aqui, da libertação que eles tiveram. Interessante, né, que este livro começa com um povo que estava totalmente secularizado. O povo de Deus estava vivendo igual os persas, dava nome igual aos persas. O Mordecai significa um nome pagão, Esther é outro nome pagão. A cultura estava saindo dia a dia do meio do povo. Os princípios de Deus não eram mais vividos por muita parte dos judeus lá. E Deus faz uma inversão tamanha, que Deus traz um reavivamento, instituindo uma nova festa. Eles estão mais ligados do que nunca à cultura deles agora. Eles estão mais presos do que nunca a quem eles são. E sabe quem é que faz esses decretos? Capítulo 30, verso 30, versículo 29, melhor dizendo, diz que foi Esther e Mordecai. Os dois que deram bobeira o livro todo, que esconderam a identidade de quem eles eram, agora são os que escrevem a lei, dizendo, nós temos uma festa do nosso povo, nós somos judeus, nós temos é que comemorar. Essa festa foi confirmada ao ponto de Mordecai fazer o segundo decreto. Teve 2 leis para confirmar isso. E talvez você esteja dizendo, poxa, como que eu queria participar de uma festa assim? Como que seria bom se eu tivesse uma festa em que me lembrava do dia em que eu tive descanso, do dia em que a minha vida foi mudada, do dia em que a libertação raiou. Que bom se eu tivesse uma festa que tivesse alegria, banquete.
que eu pudesse compartilhar com os meus irmãos uma comida, que eu pudesse ajudar os pobres. Que bom se eu pudesse comemorar o Purim. Não, queridos, você não precisa comemorar o Purim. Existe uma festa para você. Você está nela agora. Talvez você não percebeu. Mas o que é o domingo, senão o dia de descanso? O que é o domingo, senão exatamente o dia em que nós lembramos que a nossa história foi revertida em Jesus Cristo? Nós não estávamos lá nos judeus. Para nós não é Purim, para nós é o domingo. Então, para nós a festa não é uma vez no mês, é uma vez na semana. Para nós a festa é lembrar que o nosso Salvador nos deu descanso. Foi naquele dia que Jesus ressuscitou na cruz do Calvário que os nossos verdadeiros inimigos foram destruídos. Que aquele que é chamado de acusador de nossos irmãos foi expulso e perdeu o direito de nos acusar, que é Satanás. Percebe como é que você tem uma festa todos os domingos, e alguns deles têm até comida e bebida. Tem pão e vinho, o corpo e o sangue de Cristo. O problema é que talvez você entra aqui, talvez você vive o domingo sem perceber que ele é uma festa espiritual. Talvez você vive o domingo cheio de preocupações com a segunda-feira, esquecendo que Deus deu descanso para você. Irmãos, o domingo precisa ser resgatado nos nossos dias. O dia do Senhor. Nós precisamos guardar este mandamento. Este mandamento é precioso. Esse dia é para a gente viver até o último dia que Cristo voltar. Você não pode recusar convites da festa por qualquer coisa. Você não pode trocar a festa da sua libertação por qualquer coisa. Você não pode trocar a comunhão com seus irmãos por qualquer coisa. Você não pode viver o domingo como se fosse um dia para você. Você não pode se envolver nos seus trabalhos, nas suas diversões seculares. Queridos, é um dia de lembrar da libertação que você tem. Se não fosse a morte de Jesus, o último dia seria terrível para você. Seria pior do que foi para os filhos de Amedata, de Agagita. Mas porque você encontrou descanso. Porque você tem uma festa. E será que você tem feito bom uso dela? O que você faz no dia do Senhor, no domingo? Quais são as suas agendas? No que você gasta o seu tempo? Será que você tem tido tempo de descansar fisicamente e descansar espiritualmente? Jesus disse: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Será que no domingo você tem tido alegria com seus irmãos da fé? Será que no domingo você tem tido tempo para ajudar alguém que necessita, e não necessariamente financeiro, mas pode ser financeiro, mas gente que necessita de uma palavra, que necessita de uma oração, que necessita de um aconselhamento, que necessita de um abraço, que necessita de um envolvimento seu? O dia do Senhor é o dia para adorar a Deus, é um dia para descanso e um dia para obras de necessidade, de obra de auxílio. Por causa daqueles que tornaram e tentam guardar hoje o sábado, um dia legalista, muitas vezes nós, os cristãos, acabamos banalizando a nossa verdadeira festa espiritual, que é o domingo. Você está sendo lembrado disso nessa noite. Se você não está se alimentando no dia espiritual que você tem, você está em pecado. Eu gostaria de terminar com a terceira e última lição. Nós estamos vendo sobre o dia de libertação. Esse dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar. Nós vimos que foi um dia de reversão da história. Nós vimos que foi um dia que se tornou uma festa. Nós comparamos isso com Jesus. Jesus reverteu a nossa história e nós temos um dia que se tornou uma festa, que é o domingo. Terceira e última lição.
foi um dia que nos lembra que ainda aguardamos um descanso maior. Olha o capítulo 10 deste livro. Talvez se eu e você escrevêssemos o livro de Esther, talvez nós parávamos no capítulo 9. Tem festa, teve libertação e tem festa, dá para dizer, e viveram felizes para sempre. Mas não, tem o capítulo 10, pequenininho, mas para nos lembrar que ainda tem um descanso maior. Olha aí o capítulo 10. Depois disto tudo que nós falamos, depois disto o rei Assuero, vamos ler? Impôs tributos sobre a terra e sobre as terras do mar. Quanto aos mais atos do seu poder e do seu valor e ao relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis da Pérsia, da Média e da Pérsia? Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Foi um dia que nos lembra, o dia da nossa libertação foi um dia que nos lembra que ainda aguardamos um descanso maior. Por mais que a história termine dizendo, olha, Mordecai está muito bem lá, Mordecai é o segundo do trono. Mas a história diz assim, eles continuam na Pérsia. Quem é que comanda? Ainda é Assuero. E sabe o que Assuero faz? Impõe tributos. Ele aumenta os impostos sobre a terra e sobre as terras do mar, durante todo o império dele. O texto está dizendo assim, ei, cuidado para você que tem um Purim, uma festa. Você achar que está bom ter a festa e continuar vivendo na Pérsia. O livro de Esther começa com um povo de Deus vivendo na Pérsia, quando poderia estar vivendo na terra prometida. E o livro termina dizendo, eles não estão ainda na terra prometida. E viver na Pérsia, mais cedo ou mais tarde, há sofrimento. Viver como nós estamos vivendo neste mundo, nós já desfrutamos de um domingo maravilhoso, se você o guarda de acordo com a Bíblia, você tem um antegosto do que vai ser o céu. Por isso que o domingo é importante. É como se fosse abrir o paladar daquilo que é o céu. Mas ainda não é os novos céus e nova terra. Tem segunda-feira para te lembrar que você ainda não chegou lá. Você ainda está na casa da Pérsia. Você ainda está debaixo de governantes terríveis. Você ainda vê injustiças acontecendo. Você ainda posto sobre você pesos e mais pesos. Se você reparar, essa história toda, o rei Assuero passa impune. Queridos, o rei Assuero não se converteu com nada do que foi relatado. O rei Assuero foi conivente quando tramaram a morte dos judeus. O rei Assuero vivia para si. O rei Assuero explorava pessoas. O rei Assuero abusava de gente. E o rei Assuero continuou reinando. Continuou reinando. Porque o Purim é bom, mas o novo céus e nova terra é ainda melhor. Talvez você venha aqui para ser lembrado disso. Talvez você venha aqui para ser lembrado que o descanso eterno ainda vai chegar. Quem ainda está mandando é o rei Assuero. O Mordecai é muito importante, mas ele é apenas o segundo. Quem é o primeiro? Assuero. Esse relato está aqui para dizer, ei, não confunda a Pérsia, por melhor que seja, por mais benefícios que tenha, com a terra prometida. Então, Esther e os pais de Esther, os antepassados de Esther e Mordecai, esqueceram disso, quando teve uma ordem lá atrás, dizendo para eles, ei, podem voltar para a terra prometida. Eles não voltaram, porque tinha casa, tinha família, construíram profissões lá. E o livro de Esther sacode aquilo que parecia estável para os judeus, para dizer, ei, acorde gente, aqui é a casa da Pérsia. Você veio aqui nessa noite para ser lembrado disso. Por melhor emprego que você tenha, por melhor saúde que você tem, por melhor relacionamento que você tem,
você ainda está na casa da Pérsia. Você já tem um descanso garantido em Jesus Cristo. Você já pode ter dia de lembrar deste descanso, é o domingo. Mas você precisa aguardar um dia melhor ainda. O dia em que não haverá mais açoeiros sobre o trono. Um rei que aumenta impostos, simplesmente porque quer tornar o nome dele grande. Foi isso que ele fez no capítulo 1, fez uma festa de 187 dias, com o dinheiro dos outros. Eu quero terminar fazendo algumas breves perguntas e colocações a todos nós. Não se torne como os personagens deste livro, pessoas que estavam perdendo a sua identidade na casa da Pérsia. Eu não quero que você siga pelo caminho que Esté seguiu durante boa parte deste livro, e nem pelo caminho que Mordecai seguiu durante boa parte do livro. Mas esse livro de Esté nos lembra que há esperança para você que tem vivido sem identidade neste mundo. Você que já não é mais lembrado, conhecido, sua prática não parece nada com a prática do povo de Deus. Há esperança para você. Porque houve esperança para Esté, houve esperança para Mordecai, e eles terminam o livro mais judeus do que nunca, mais do povo de Deus do que nunca, para dizer para você que não importa o tanto que você tem estado secularizado, hoje você pode ser mais do povo de Deus do que nunca. Você pode ser mudado e transformado, como Esté e Mordecai foram ao longo de todo o livro. Lembre-se que Deus pode estar oculto na sua história, como estava na história de Esté, mas jamais Ele está ausente. Você não está vendo Deus fazer grandes milagres, não que Ele não faça, Ele o faz, mas Ele não tem feito como Ele fez na época bíblica, mas Ele está presente como estava. Lembre-se, o dia da reversão já aconteceu. Quando tudo parecia ir mal para você, o salário do pecado era a morte, você ganhou vida e vida eterna. Já inverteu tudo para você. Comemore a sua reversão. Guarde esse dia da festa, não do Purim, mas do domingo, até o dia em que você não estará mais na casa da Pérsia, mas estará com Jesus Cristo, o Rei dos Reis, vivendo em novos céus e nova terra. E aí você não terá um dia de festa, serão todos eles de festa espiritual. Vamos orar? Pai querido, obrigado pelo livro de Esté. Que livro, ó Deus. Pai, perdoe as nossas fraquezas, a nossa incapacidade muitas vezes de entender tudo deste livro. Deus, que este livro possa ser revisitado por nós de tempos em tempos. Quando nós acharmos que o Senhor não está agindo na nossa história, nós possamos olhar para o livro de Esté e ver que o Senhor age quando nós não vemos. Deus, obrigado, porque o Senhor nos mostra que há uma identidade no Teu Filho Jesus Cristo para nós. Deus, que há um rei para nós servirmos, que este rei é extraordinário. Que este rei é o nosso Salvador, que este rei sacrificou por nós. Deus, não deixe que os costumes da Pérsia, os costumes do Brasil, os costumes de Colatina inunde o nosso coração ao ponto de não sermos mais reconhecidos como povo do Senhor. Deus, se porventura há alguém aqui mergulhado num mundanismo, o Senhor possa os tirar, resgatar, e fazer com eles personagens como o Senhor fez de Esté e de Mordecai. Deus, reaviva no nosso tempo o dia do Senhor, Pai. Deus, a nossa geração é uma geração secularizada até no dia de domingo, dia de culto a Ti, Deus. Resgate, ó Pai. Desperte o nosso coração, ó Deus, para nós percebermos que é um dia maravilhoso, é um dia de festa espiritual. Deus, nos mostre que este é um deleite do último grande dia, o dia eterno que teremos contigo. Aqueça o nosso coração para morar nos novos céus e na nova terra.
Essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém.